Fala, Milton. E, Max, tudo bem? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo jóia. É, Foram semanas intensas, assim. Eu imagino. Eu quero saber um pouquinho. Vamos até começar o nosso bate-papo desse jeito, entendendo um pouquinho aí como é que foi essa correria aí do TEDx. É um processo, né? Você montar uma speaker para o TED é um processo. Processo que, no meu caso, algumas pessoas envolvem mais tempo, no meu caso envolveu um mês e pouquinho. Tá. Entre o convite para falar no TED e falar efetivamente foi um mês. Daí, assim, montei a primeira apresentação, foi, bateu, voltou. Daí montei uma nova com um coreógrafo junto, foi, bateu, voltou. Quando deu umas semanas, eles viraram para mim e falaram: Olha, tá bom, mas tá uma aula, sei que você pode fazer melhor. Ah, que legal, porque eles avaliam, né? Legal isso. Não, né? Não é assim, você vai e fala o que você quer. Não, eles avaliam, né? Tem toda uma preparação, eles te preparam para fazer speaker. Mas você gravou, tá? Então, para as pessoas saberem, né, as pessoas estão entrando aqui e Aham. entenderem, o Milton foi chamado para falar no TEDx, Uhum. e que é um evento muito legal de vários palestrantes que vão falar sobre assuntos diferentes, apesar que tinha um tema, né? A Fabi me disse, Sim, eu não lembro, tinha um tema, todos os palestrantes falaram o mesmo tema. E qual foi o seu, Milton? foi yoga e longevidade. Yoga e longevidade. E Yoga e longevidade. aí é isso. Então, o Milton está contando um pouquinho aqui como que foi. E daí, putz, e daí minha mãe ficou doente no meio do caminho, foi pra UTI, deu, da UTI, na última semana, faltavam 5 dias pro talk. Daí eles falaram, olha, você pode fazer melhor. Daí eu preparei a talk na UTI, porque é um Nossa. processo. Você tem, é um processo, assim, não é só chegar lá Sim. não, O conhecimento e o conteúdo a gente sim, tem, mas o formato, o formato, processo, o o tempo. processo, Quanto tempo era, Milton? 15 minutos, Então é o de 10 a tradicional, 15 né? 15 minutos, minutinhos. de 10 a 15 minutos. E daí eles me falaram, daí eu corri, preparei, fiz a primeira gravação, porque você grava, né? Você grava e envia. Daí eu gravei, Grava vídeo ou grava áudio? pode gravar vídeo ou áudio, eles preferem áudio, Tá, mas vai depender da apresentação que você vai fazer, tá. da talk que você está preparando. Então eu já cheguei a enviar vídeo em uma e enviei áudio. Daí eu enviei o último áudio e falou, tá ficando bom. Daí eu enviei mais umas 4 vezes e falou, agora a gente está na talk. E daí você treina ela. Você treina, não decora, tá? Não é decorar, mas você tem que saber exatamente o encadeamento lógico dele. Então, quando você monta a talk, você cria um encadeamento lógico do que você vai falar, o que vai ser a abertura, o que vai ser o fechamento, um pensamento ligando o outro, o que você vai usar para fundamentar aquilo que você está falando, tá? Yoga é longevidade, não é só, eu acho que yoga e longevidade estão associados. Não Claro. existe isso. Então você tem que ter a pesquisa que fundamenta aquilo que você falou, daí você pode abordar ela ou não, tá? Ou você pode referenciar ela ou não, mas você tem que ter, isso tem que estar muito claro. Daí acertei, daí chegou na sexta-feira, sexta-feira tinha o treino de palco, né? Você não é obrigado a fazer, mas óbvio que eu ia fazer, né? Aham. Então, daí eu fui cedo, né? Porque o meu treino era das 6h30 às 7h. Mas eu cheguei lá, era umas 4h30. Cheguei para os primeiros talks, entendeu? Para os primeiros treinos. Até porque se sai daqui às 5 horas para estar lá às 6 aqui de Santo Amaro até lá na Bela Vista, cara,
que é onde foi, eu ia levar 1 hora e meia de trânsito. Então eu prefiro ir cedo, eu ia cedo, eu sabia que o lugar é um lugar bonito, com o Instituto de Física Princípia, né? Então eu já levei câmera, eu ia fotografar e tal. Daí, cheguei lá, comecei a fotografar, sentei para ver o pessoal ensaiando, até para ter uma noção, né, de como eu estava comparado aos outros, né? Você, você vê se você está dentro, se o assunto está encadeado, se você não está muito inferior ou superior, se você não está harmônico, né? E daí chegou a Kátia, que é quem organiza o talk, e falou: Você fotografa? Eu falei: eu estudei fotografia para ir fotografar na Índia, né? Lógico, não sou profissional, eu gosto de fotografia. Ele falou: minhas duas fotógrafas pegaram Covid, não tem ninguém para fotografar. Você fotografa? Eu falei: Lógico, fotografo, não tem problema algum. Daí eu acabei ajudando no evento, fotografando. Assim, são grandes fotografias, né? Mas eu dei o meu melhor. Daí tem 1.200 fotos, eles podem aproveitar, E já, como, já selecionando aquilo que ficou muito ruim. e como que você Então, se sentiu fazendo? Foi legal? Você gostou do resultado? foi super legal, sim. O lugar era ótimo, o público era super interessante, o lugar era ótimo. Era pequeno, não era grande, cabiam 120 pessoas. Mas eu acho que é mais a proposta do TED. As pessoas que são voluntários do TED são excelentes, as pessoas elas produzem tudo e ninguém ganha absolutamente nada em Que si. legal. Tá? Funcionam super azeitados, as pessoas dão o melhor de si para a coisa acontecer. E, assim, é um evento incrível. Assim. Para A, mim, a Fabi disse que tiveram várias palestras muito legais. muito boas. Tiveram várias palestras muito boas. Assim. E, realmente, e para mim foi um super aprendizado. O processo de preparação de uma talk é muito legal. Você vai aprendendo muito, muito como montar, né? Como montar, como falar em público, como se posicionar em palco. Foi nota 10. E nesse domingo você teve curso também, né? Que foi o História do Yoga, né? Então foi tudo junto e muito lado, assim. Também montei o curso nos últimos 10 dias, né? Lá no hospital mesmo. Sabe o que eu trouxe um assunto que eu acho que é legal a gente conversar, assim, né? Porque até tá, acredito eu que está um pouco associado à história do yoga. O yoga tem que seja 5.000 anos, seja mais de 5.000 anos, seja um pouco menos, mas tem aí esse tempo de yoga. E hoje a gente pode considerar aí que o yoga na modernidade tem vários itens que foram, né? E aí você pode me confirmar aí o seu pensamento, mas muita coisa que a gente pode enxergar como um yoga, a forma como as pessoas veem hoje o yoga. E também a forma como o yoga hoje ele se adaptou, tanto que o online, você tem uma escola online, e o quanto o online ele trouxe, talvez, muito do que hoje tem a característica do yoga. Não sei se você tem alguma coisa que você falaria sobre isso. Cara, assim, o yoga é um grande importante, né, cara? Desde os primórdios, ele vem absorvendo material e entregando. Por quê? Porque ele faz parte da catraca cultural, né? Que vai evoluindo conforme os seres humanos vão evoluindo, ele vai se adaptando à época. Uhum. E isso vem muito de uma característica do próprio hindu, de absorver, né? De De absorver absorver. todas as invasões, é isso? Com culturas, etc. Não só de se adaptar, de absorver, de se moldar à situação do momento. Uhum. A situação do momento. Então, você tem no yoga contemporâneo, desde exercício respiratório de preparação de cantor de ópera, até ginástica britânica, ginástica sueca, bodybuilding, no yoga hoje, todos, sem exceção. Tem
as características. Tá? Desde mesmerismo, vem de Franz Mesmer, do magnetismo animal. Então, tudo isso convergiu e faz parte agora. Não dá para dizer que não é. Foi incorporado. Entendeu? Foi incorporado. Tanto aqui quanto na Índia. Um grande exemplo disso é o treinamento de respiração baixa, média, alta e completa. Você não vê nenhum texto da antiguidade disso. Não tem. Tá? Você vai encontrar o quê? No século XIX, nos manuais de preparação de cantor, dos cantores. Daí, o que acontece? A Genevieve Stevens, com a ginástica harmonial, ela incorporou isso. Por quê? Porque ela pega técnicas do yoga e técnicas do François de Sales, do desaltismo. E incorpora isso, porque Dessalt ele treinava para o teatro, ele incorpora coisas da dança. E nessa incorporação desse material, um cara chamado Walter Atkinson, que é o pseudônimo Yogi Ramacharaka, ele passa a embrulhar isso como yoga e vender como yoga. Tá, então, esse treinamento, respiração baixa, média, alta, completa, que a gente faz como preparação, como reeducação respiratória para o pranayama propriamente dito, Como estrutura ele do pranayama, né? não tinha nada a ver com yoga, ele foi incorporado. Ele foi incorporado. Por quê? Pelo Ramacharaka e pela Genevieve Stevens. E isso bateu na Índia e foi incorporado. Aham. Foi incorporado. Porque você via praticantes de yoga e professores de yoga na Índia estudando a partir dos livros do Atkinson. Ou seja, estudando com charlatão, entendeu? Era um puta charlatão, né? Não sabia nada de yoga, ele misturava tudo. Ele pegava ginástica, pegava texto da ginástica harmonial, texto de outro lugar, juntava tudo aquela barafunda, embalava como yoga e vendia. Mas só que o que ele vendia? Ele vendia com as palavras que o público queria ouvir. Aham. E a humanidade é... Oh, pessoal, desculpa, mas a humanidade é burra. Ela Mas, incorpora, meu. Ela incorpora. Por quê? Porque quando é algo exótico, algo longo, de longe, algo que as pessoas não estão acostumadas, elas não conseguem separar aquilo que é verdadeiro daquilo que não é. Imagine, a gente está falando de 1920. A maior parte das pessoas não conseguia separar isso é yoga, isso não é. O cara publicava como pseudônimo e os livros dele foram vendidos no mundo inteiro. Foram traduzidos, vendidos no mundo inteiro. Para você ter uma mas ideia. eu vou fazer aqui o advogado do diabo, vai. Pode fazer. Mas nesse caso, por mais que a pessoa, pô, eu venho do yoga, não sei nada de yoga, nunca aprendi yoga, mas eu peguei uma coisa aqui, montei X coisa. Digamos que ele trouxe algo benéfico. Lógico. Pô, não, LSD pode ser benéfico. Pode ser benéfico. Aliás, morfina ela pode ser benéfico ou maléfico. sim, sim. Não, mas Certo. claro, sem dúvida. Mas eu acho que é legal de ter essa discussão, porque assim, por mais que nunca se leu nos livros antigos, nas escrituras, falando sobre a respiração baixa, média e alta. Não tem. Mas é uma informação que acabou que, de alguma forma, contribuiu para as pessoas, aos pouquinhos, aprenderem a respirar. Se não tivesse, você não acha? Sim, Borges, sim. A questão não é o quê? A questão é vender uma coisa, é embalar um produto. Se faz muito hoje, né? Se embala um produto que não é aquilo como se fosse aquilo, porque aquilo vai atender a necessidade da população geral. Então você parte de uma mentira e torna uma mentira uma verdade. Não, entendi. Eu sei que não é, Sim. em termos de valores, etc. Você pega, e no mesmo, para você ter uma ideia, no mesmo período, tinha yogins que tinham sido, mudaram para a Índia,
mudaram da Índia para os Estados Unidos e que davam a coisa como tinha que ser. Mas só que o quê? O linguajar não é o linguajar que batia no espírito das pessoas daquele momento. Ele não falava a alma do momento. Se não falava a alma do momento, ele entrava num ouvido e saía pelo outro. Ele não era aprendido. Sem dúvida, mas aí entra algo que aí eu vou. Vamos lá, vamos fazer um contraponto. Aí eu acho que é algo que vai estar sendo se adaptado, até porque, assim, por mais conhecimento que a gente tenha, então, por exemplo, vamos dar exemplo de como eu abrindo falando sobre o TED. Por mais conhecimento que o Milton tenha, ele tem que se adaptar, não necessariamente falar aquilo que a pessoa quer ouvir, mas o Milton vai ter que se adaptar para conseguir entrar na via daquela pessoa para ela aprender, senão não tem jeito. A grande diferença do TED, sim, a grande diferença do TED é que eles vão buscar as pessoas que são sumidade naquele assunto. Perfeito. Eles vão buscar a pessoa que é sumidade naquele assunto, mas que de repente não consegue embalar para vender para o público em geral. Isso. E daí eles vão dar um treinamento para embalar. Exato, exatamente. Mas o que aconteceu não é isso. O que aconteceu é isso. É só para quem está ouvindo entender, porque senão parece que tipo, o Milton tá, tacando os dois pés no peito das pessoas e não necessariamente é isso. Então, não é isso. É muito mais o valor que a pessoa tem por trás, a forma como ela se posiciona. Sim. Você é uma comunidade no yoga. Tipo, tem muito conhecimento de yoga. E a importância, mas isso é para qualquer coisa. Isso não redime as pessoas e a humanidade de prestar atenção na fonte. Isso, não redime. Perfeito. Não redime. Então, as pessoas elas têm que prestar atenção. A pessoa disse uma coisa, então, será que isso é fiel, é fidedigno? Qual é a fonte? De onde ele trouxe? Qual é a pesquisa que ele fez? Ele trouxe assim, eu trouxe do inconsciente coletivo. Não, calma lá. Calma lá. Tá certo? Tá. Vai com calma. Pode ser uma inspiração. Mas você não tem inspiração para tudo. Sim. Tá certo? Então, eu acho que entra muito numa mescla. Então, assim, você tem o conhecimento, a história, a base toda de histórico, conhecimento, etc. E aí eu acho que é importante a gente entender também como que eu pego essa informação e eu ajeito ela de uma forma que chegue no outro lado. Acho que isso, as pessoas não podem perder isso. Sim, não podem. Mas isso é isso que faz o charlatão. Calma lá, não. Peraí, senão eu vou me achar um charlatão daqui a pouco. Não estou falando de você. Eu estou falando do Ramacharaka. Sim. Por quê? Porque ele não aprendeu yoga com ninguém exatamente. Ele não se aprofundou em yoga. Ele não se aprofundou em yoga, ele não teve um mestre de yoga, não teve um professor de yoga. O que ele aprendeu na teosofia, em escolas esotéricas, pensando aqui a colar, entendeu? E juntou isso dentro do movimento que era o movimento do pensamento novo que existiu na década de 20, lá nos Estados Unidos. Embalou isso coerentemente com o pensamento da época e vendeu. Mas ele vendeu uma ilusão. Não, é total. Eu estou aqui, eu falei, eu vou fazer aqui o advogado do diabo só para tentar, para a gente nunca perder, porque assim, o fato da gente manter os valores, de manter a ética, de ir lá e estudar e conhecer e se aprofundar. E as pessoas, sim, e as pessoas também têm que estar lúcidas, né? Lúcidas no sentido de, aquela pessoa falou tal coisa. Será que é isso mesmo? De onde vem? Com quem que ele estudou? De onde veio? Tá certo? E não simplesmente como aconteceu com o Ramacharaka, simplesmente ir recebendo e tomando aquilo como uma verdade. Que foi que aconteceu? Foi exatamente o que aconteceu. E é uma coisa tão louca que aconteceu em 1920, que sem querer
esse cara influenciou grandes professores de yoga, que depois foram se aprofundar e caiu a ficha que o cara era. Aham. Mas, por exemplo, Indra Devi, certo? Foi uma grande professora. Ela pegou o livro dele e falou: olha, isso aqui é interessante. Foi na Índia e estudou com o Krishnamacharya. Forçou a barra para estudar com Krishnamacharya. Por quê? Krishnamacharya não queria se ensinar ela. Não queria porque ela era ocidental e era mulher. Tá certo? Era ocidental e era mulher. Mas ela tinha influência e pediu para o Marajá de Udward IV para interceder. E só assim Krishnamacharya aceitou ela como aluna. Um outro exemplo de pessoa que foi influenciada por esse livro é, por exemplo, o Caio Miranda. A história do Caio Miranda foi que ele achou o livro no ônibus. E daí ele começou a ler o livro, achou aquilo muito interessante, queria saber mais. E, naquela época, quem publicou os livros do Ramacharaka foi a Editora Pensamento. A Editora Pensamento, ela nasceu da revista Pensamento, que nasceu do Círculo Esotérico da União do Pensamento. E que o Atkinson, ele tinha estudado na teosofia. Então, o Caio Miranda, ele começa o estudo de yoga pela teosofia. Tá? Outras pessoas que foram influenciadas, por exemplo, no Japão, o texto dele influenciou o Reiki, por exemplo. O texto dele influenciou o Aikido, a técnica de respiração no Aikido. Porque justamente nessa década de 20, você tinha, uma epidemia de tuberculose no Japão. E as pessoas estavam procurando uma ferramenta através da qual pudesse se melhorar a saúde. E o livro do Ramacharya, ele vendia isso. Ele vendia isso. Então, influenciou muita gente. Aqui no Brasil, outra pessoa que foi influenciada a buscar o yoga foi o Shimada. Yoga Shimada. O Shotaro Shimada. Ele foi o primeiro contato foi com o Ramacharya. Depois ele foi aprofundar no Instituto Kaivalya Dharma, na Índia. Tá? Então, a gente pode dizer assim, toda ação, ela traz as luzes e as trevas dentro dela. Ela traz coisas boas e coisas ruins. Então, o conteúdo era ruim, mas ela inspirou outras pessoas, e nesse sentido ele foi positivo. Positivo. Eu acho, é assim, o meu ponto de vista é só que a gente tem que manter a ética. Então, ó, se eu tô aprendendo yoga, se eu tô estudando yoga, eu vou falar que eu sou professor de yoga. Se eu não estou estudando, não foi, eu posso ter uma ação que não foi ética e gerar algo positivo? Pode acontecer. Pode acontecer. Mas aí é o valor de cada um. Meu valor é tipo, cara, eu vou falar que eu sou professor de yoga se eu sou professor de yoga. Se eu não for, eu não vou falar. Sim. Agora, eu acho que é muito importante todos, falando aqui para quem for professor, para aluno, eu acho que é muito importante a gente pegar essas duas ações. A primeira, ter o conhecimento, ter a base, você ter a estrutura, você ter todo esse aprofundamento naquilo que você se propõe a passar adiante como conhecimento, mas, ao mesmo tempo, a gente ter essa linguagem de como que eu vou pegar, qual é a melhor forma de falar aquilo que eu tenho para passar. E aí entra, por isso que eu tenho o TED. O Milton, Sim. citando você é um cara que tem muito conhecimento. Muito, eu já citei isso aqui várias vezes. Talvez eu não conheça ninguém que tem tanto conhecimento quanto você em relação ao yoga. Sim. Talvez eu não conheça. Mas o Milton é um cara que ele está treinando, e até acho que o TED foi um puta treino, desculpa a palavra, para exatamente saber, como é a melhor linguagem para eu pegar o meu conhecimento e acessar as pessoas, acessar aquelas pessoas que querem fazer. Eu acho que isso, para todos nós, tá? Não é, acho que todos nós temos que aprender isso. Até para que
diminua a chance de ter charlatões ou algo parecido. Eu acho que é importante as duas coisas, né? Alguém Sim. falou aqui, calma lá, se a pessoa puder escrever melhor, essa calma lá. Eu escrevi, calma lá, né? Eu não entendi. Explica um pouquinho mais, também não Teoricamente serve para todo mundo, serve né? para todo mundo. Calma lá, serve para todo mundo. De verdade, serve para todo mundo mesmo. Bom, Serve para o Guilherme, serve para o Food Borges também. Calma lá, né? por isso que eu falei assim, eu estou aqui, obviamente, pô, o Milton para quem não sabe assim, é uma pessoa que eu considero muito, é um grande amigo, mas nem sempre a gente vai ter as mesmas opiniões, a gente pode ter opiniões diferentes. Mas nesse caso não é que eu tenha opinião diferente, eu só gosto sempre de colocar esse outro lado para entender que, olha, a gente falar, pô, e aí colocando esse item, pô, gerou uma coisa legal. Será que o cara é charlatão? Não vou tirar esse mérito, tá? Vai tirar o mérito do cara. Não vou tirar o mérito dele de charlatão. Mas ele, em algum momento, ele gerou alguma coisa positiva. A minha visão é que, pô, se ele influenciou tal, de alguma forma, ele gerou. Nem que a pessoa fale assim, ó, o que o cara tá falando não existe em lugar nenhum. Mas o que ele tá falando, de alguma forma, que seja sei lá, por onde veio, faz sentido e contribuiu de alguma forma. E agora, se você for falar respiração baixa, média, alta e completa, não faz parte do yoga? Faz. Hoje faria. Faz! Já faz parte da maneira que as pessoas ensinam há 100 anos. Uhum. De 1920, nós estamos em 1924. Já faz parte, já foi incorporado, já faz parte da nossa tecnologia. Assim. Em relação ao yoga, como que é descrito? Porque você fala de respiração, de uma respiração nasal, mas não fala de uma respiração baixa, média e alta. Tá, então o que seria? Não, a fase de reeducação respiratória não é citada em nenhum momento. Entendi. Não aparece. Não aparece no Smriti, não aparece nas Upanishads. Nas Upanishads, o que começa? Começa com a respiração alternada e começa com os kumbhakas. Tá certo? Você faz a descrição da respiração alternada, mas não se fala em divisão. Fala para inspirar. É isso, respirar. Não importa. Preenchendo os pulmões. Tá certo? Até o último fio de cabelo. Fala mais ou menos dessa forma. Mas você não vai encontrar. Agora faça a respiração baixa, agora faça a respiração média, agora faça a respiração alta. Tá certo? Agora você vai inspirar, inflando o abdômen, depois médio, depois alto, agora expira de cima para baixo. Isso em si isso é uma mecânica que surgiu no treinamento de canto no século XIX. Entendi. Tá certo? Muitos exercícios que estão no livro do Ramacharya vêm do canto, não vem do yoga. Mas que foi vendido como yoga e depois acabou sendo incorporado, né? Passou a ser ensinado no mundo, passou a ser ensinado nos Estados Unidos, passou a ser ensinado por nós. Então, hoje em dia, toda vez que você começa com um aluno, você vai começar com a reeducação respiratória. Então, não é pranayama. Isso não é pranayama. Isso é reeducação respiratória. Sim, até nossa linhagem, por exemplo, ele está tão incorporado que ele recebeu um nome sânscrito. Deu-se uma nomenclatura sânscrita. Adhama Pranayama, Madhyama Pranayama, Dhamma Pranayama. Tá certo? Por quê? Porque foi incorporado e passou a fazer parte da linhagem. Está acabando a minha bateria. Deixa eu colocar Tá bom. Você está me ouvindo? Eu posso ir falando? Pode. Então, mas aí eu acho que uma coisa que é importante, que até algo que você falou, né? Que o hindu tem por hábito, o hindu foi assimilando, foi absorvendo, e aí essa mescla foi acontecendo, isso foi acontecendo em tudo. A gente já conversou aqui sobre a absorção das técnicas corporais
muito com as artes marciais, muito com a dança, muito com o fisiculturismo e etc. Só que no caso dessa absorção, tem coisas que, assim, é uma forma. Hoje, tipo, não daria para falar do yoga assim como o asana. O asana foi absorvido pelo yoga de uma forma que antigamente não existia. Sim. Né? E aí, dentro dessa história, foi o que eu te perguntei. Eu acredito que até a forma de difundir o yoga, o online, acabou ajudando também, né? Então... Sim, de fato acabou. De fato acabou. Outra coisa que acontece, por exemplo, é aquela brincadeira que você faz para sentir o prana entre as mãos. Isso também você não vê no yoga, isso vem do mesmerismo. E é incorporado. É incorporado, por exemplo, com os trabalhos do Sabapati Swami junto à escola teosófica. Ele enxerga isto que é do mesmerismo como os toques feitos no Diksha, no Kripa, na transmissão de energia. E daí ele começa a elaborar um texto, no livro dele de Raja Yoga, ele começa a elaborar um texto associando as duas coisas. Associando as duas coisas. Então, o que era interessante, o que foi interessante no curso que eu dei? Justamente esse conhecimento. Que você entende, olha, o yoga é um processo de criação, um processo de criação continua até hoje, onde você tem incorporação de conhecimentos, de ideias, e que existe um diálogo, é certo? Com a cultura local o tempo todo. Tá? E você tentar buscar uma originalidade de linha, pureza de linhagem, é uma coisa assim que não faz o menor sentido, mas não faz sentido isso. Tá? Quanto a profissional, se você é profissional, você deve procurar conhecimento. Conhecimento histórico, conhecimento técnico, a fonte de tal técnica, de onde ele vem, quando ela foi incorporada, qual a função dela dentro do yoga, as características de cada linhagem, mergulhar na sua própria linhagem, conhecer suas histórias, conhecer suas mazelas, conhecer seus pontos positivos, conseguir aplicar adequadamente. Isso é importante. Isso é muito importante. Então, os profissionais, eles vão continuar estudando a vida inteira. A vida inteira. Eu lembro quando eu comecei no yoga, eu achei que esse conhecimento fosse imutável. Depois que você aprendeu, é aquilo. Mas não é assim. Tá? Hoje em dia é muito claro que muita coisa está sendo descoberta, muita coisa está sendo reestudada, muitos conceitos que da década de 50, 60 estão sendo revistos. Então, o profissional de yoga, quanto qualquer outro profissional, ele está num processo de estudo e aprendizado e metamorfose constante. E uma coisa para ser agregada aí é algo que a gente conversou numa das lives anteriores, que quando a gente conversou sobre pesquisa, que não tinha tanta pesquisa, não tinha praticamente nada, e hoje em dia, quanto mais o yoga vai sendo ressaltado, quanto mais as pessoas começam a perceber que estão fazendo, que o yoga está fazendo a diferença na vida delas, as pessoas começam, os profissionais, os cientistas, pesquisadores e etc., começam a ir lá e entender, vamos entender um pouco mais isso, aí começa a ver mais pesquisa, aí vai surgindo, Sim. é uma tendência, muita coisa sendo transformada mesmo. Sendo transformada, sendo descoberta, sendo revista, sendo afirmada, sendo reafirmada, Sim. certo? Ou é revisto, mas já está incorporado, já faz parte e é o que está, é o nosso yoga de hoje. Então seguimos em frente com ele. Seguimos em frente com ele. A grande pergunta é, uma vez incorporado, é eficiente para aquilo que o yoga se propõe? Se é eficiente, ponto. Até se não fosse
suficiente, não estaria lá mais, né? Uma coisa que, tipo assim, eu sempre aprendi com você e vi você falando e vivenciei com você que assim, a gente tem muita. Eu estou martelando agora no online, porque sempre foi um receio do praticante, né? Pô, será que eu consigo evoluir com o online? Será que eu tenho. Eu dou aula de online desde 2010. Eu dou aula online, foi bem antes da pandemia. 10 anos antes. E aí, as pessoas elas têm esse receio. E uma coisa que eu aprendi com você é que, na real, a gente tem ali um direcionamento, um norte do professor e tal, mas a gente vai ter as nossas práticas, a gente vai ter as nossas vivências. Então, o aprendizado, ele vem, seja ele teórico, como você dá um monte de aula teórica, seja aula prática, ele vem ali, tem um direcionamento do professor, mas a beleza do yoga está, uma das belezas do yoga na minha concepção é a gente, qualquer local, a gente sentar e fazer a nossa prática. E aí, seja online ou presencial, a gente vai ter o norte do professor e depois a gente vai sentar e vai fazer a nossa prática sozinhos e direcionada para o que a gente quer. Até tem um posicionamento meu, muito pessoal, que o professor não é aquele que dá aula de ginástica como se fosse aeróbica. A função do professor do yoga não é essa. A função do professor do yoga é ensinar a técnica, ver se a técnica está sendo correta e acompanhar a ação das diversas técnicas no processo de desenvolvimento do aluno. Perfeito. Por exemplo, para a maior parte das pessoas que eu dou aula, elas não fazem aula de academia comigo. Vão lá, eu vou na frente, faço mudra tal, faço assim, assim, assado. Agora respire assim, assim, não. Eu ensino a respiração, vejo que se ela está fazendo correto, está fazendo correto. Agora você vai treinar essa respiração tantas vezes por dia, de tal forma, e vamos conversando sobre os efeitos e conversando sobre sua vida. Então, o processo de desenvolvimento no yoga, ele é a função do professor, é mais uma função de treinar e acompanhar. E dar um direcionamento naquilo que for necessário, naquilo que Sim, precisa ser sim, faz parte do acompanhar, né? Você vai acompanhando, putz, você está tendo tal experiência de vida, essa técnica está causando isso não está bom, modifica para cá. E assim você vai dando um norte para que a pessoa ela não se torne um vegetal, né? No sentido de que fica a parte do mundo, mas a pessoa também não fica explodindo no mundo, né? Fica na chapa quente o tempo todo, ela consiga comungar a realização do mundo com as suas aspirações de desenvolvimento. Ela pode dar o nome que quiser, espiritual, de consciência, de fora comum, mas as suas aspirações de desenvolvimento como ser humano e comungar as duas coisas, porque as duas coisas caminham junto, tá? Caminham junto. Então, aquele ideal, que é o ideal do mestre da montanha, que vive imenso, adulto, praticando o dia inteiro, com grande iluminação, isso é um ideal de 1.500, 2.000 anos atrás. E não é o momento de agora. O momento de agora é o momento de coesão. Né? É o momento de você conseguir viver bem com as duas coisas, viver bem com a vida no mundo, viver bem com o seu desenvolvimento. E isso ser uma força sinérgica de um com o outro. De um com o outro. No caso dos professores, é muito comum os professores começarem na profissão e ficarem tão fissurados em terem sucesso profissional que esquecem a filosofia. Já vi isso inúmeras vezes. Aí você pergunta, como é que está seu sábado? Não dá tempo, aí não pratico, aí não medito, aí não tem tempo, aí estou estressado. Não, se você não vive aquilo que você ensina, como é que você vai ensinar? Então, porque é uma filosofia, então você tem que viver isso. E ao viver isso, você vai conseguindo transmitir esse conhecimento.
tá? E não deixar o professor, não deixar que entre em conflito. Teve uma palestra muito interessante lá no TED, que é de um psiquiatra que ele trabalha justamente com essas relações de trabalho. E a colocação dele foi assim: sempre que você tem uma pressão do trabalho, e o trabalho gera doenças, né? Doenças Uhum. ocupacionais. Teve um momento que era ler, né? Era físico. Daí gerou um monte de técnicas para que você não tivesse a doença associada à pressão do trabalho. Certo? Que era o caso da ginástica laboral, tal, yoga laboral e assim vai. Daí, é, depois se discutiu o quê? Em vez de você dar ginástica laboral, por que você não pensa no, na causa do problema, que é o excesso de trabalho, a falta de pausa, a falta de ergonomia? Então, isso se ajustou. Hoje em dia, você tem a questão do burnout. Então, as pessoas entram em estafa mental, tá certo? Devido à pressão do trabalho. Daí o que você faz? Você usa técnicas de visualização, de mentalização, de respiração, de meditação para aliviar essa carga, né? Aliviar essa carga. Mas não seria melhor se discutir por que tem essa pressão, em vez de se utilizar uma ferramenta, que é uma ferramenta de autoconhecimento, como uma muleta para vir aliviar uma tensão? Essa era a colocação da palestra dele. O nome dele tem aqui no celular, ainda não memorizei o nome de todo mundo. E eu acho a palestra dele brilhante. Brilhante. E até porque, no final das contas, os professores, precisando de recurso financeiro, dar aula numa empresa é recurso financeiro, né? Eles entram nessa proposta, ele entra nessa engrenagem sem pensar que essa engrenagem ela está sendo movida pelo capital, né? É o processo do capitalismo que vai mastigando, né? Que vai mastigando. E não há um diálogo. Mas isso quer dizer que o yoga não é bom para isso? Não, ele funciona. Isso quer dizer que a meditação não, ela funciona. Mas que tem que ter uma conversa, né? Uma Que conversa. acho que até você, como médico, também é algo que, teoricamente, a gente tem que pensar de uma forma mais holística, de uma forma mais ampla, exatamente para não pensar exclusivamente, eu vou pegar um respiratório e tá bom, então agora eu estou estressado, então eu vou pegar o respiratório e vai pontualmente me desestressar durante uma hora ou durante um dia. Mas o que gerou estresse vem lá de trás, vem lá da. A palestra do psiquiatra, o nome dele é André Fusco. André Fusco. André Fusco. Que foi uma palestra muito boa. Sim, muito boa, conteúdo muito bom. E que me fez pensar em mim mesmo, né? Aham. Em minha atuação como profissional. Tá, a gente pode entrar com meditação, a gente pode entrar com yoga a fim de melhorar a pressão, mas isso não quer dizer que a gente não tem que discutir a causa dessa Total, total, pressão, tá total. certo? Dessa pressão. O trabalho, Porque, o trabalho que a Fabi está fazendo com a mulherada, sim, ela está pegando nessa lógica, porque não é só, eu vou te dar uma aula e vou te dar a técnica X, mas tem um lado, um outro lado, que às vezes é um lado de relacionamento, às vezes é um lado profissional, às vezes é algo, é a forma como a pessoa se posiciona, às vezes é um estilo da pessoa. Então tem várias coisas que podem impactar na estresse, na ansiedade e por aí vai. que pode impactar. Então, é sempre importante você retirar a compressão, né? Retirar a compressão. Não simplesmente usar a técnica como uma aspirina. Você falou agora da compressão, me veio o corporal. Você pensa assim, eu vou lá, o que vai melhorar a minha dor no quadril? Você tem que alongar. Beleza, eu vou alongar, mas se tem uma outra coisa que está pegando lá no meu quadril, não adianta nada eu alongar, vai ser. É aspirina, né? É, É é isso. aspirina. Você está tomando uma aspirina. Tá, você vai empurrar isso, mas tem que agir na causa, né?
por que está assim? Total. Tá? Você tem que ir na causa. Então, eu achei a palestra brilhante e que dialogou comigo, né? Tiveram outras palestras muito boas, né? Outras muito boas. Teve uma de racismo que eu gostei bastante, aliás, teve duas que eu tive a oportunidade de ver. Teve uma sobre inteligência artificial, que também foi extremamente lúcida. Todas foram muito boas, assim. Um detalhe ou outro aqui, algumas fala mais para você, né? A questão não foi que a palestra não foi boa, a questão é que não fala para o meu momento, né? Encaixa mais com o seu momento e com você, sem dúvida. Exato, exato. Mas todas foram muito boas. Foi bom, na realidade, essa TED foi um presente para mim. Gostei muito. Muito legal. Eu fiquei muito feliz de saber que você estava lá. A Fabi gostou, falou que foi muito legal. Então, eu fiquei muito feliz. Foi muito bom. Acho que Agora, a história do yoga, eu queria ter visto o curso, eu estava competindo esse final de semana, então não consegui ver o curso. Eu queria ter visto o seu curso. e como é que foi? Foi tudo bem. Fiquei em terceiro, tô quebrado, então eu tô aqui, ó, encostado Ah, acabado. Toda a minha força ficou lá no domingo. Toda. pô, mas pegou o pódio, né? Mas usei a prática antes, estou cada vez mais tranquilo para Uhum. tá voltando no ritmo de campeonato, tá legal. Estou feliz. Sim, Acabado, mas feliz. que bom, que bom. Senti sua falta lá, mas você não ia poder ir, né? Não, De qualquer não, forma, você tem competição. não dava. Eu até estava vendo a mensagem da Nath, eu vi ela que ela entrou aqui. Eu estava vendo a mensagem da Nath, eu queria ter entrado, mas era bem no horário das minhas lutas. Então, Tá, foi impossível. tá bom. E o que mais? É isso. É isso? Saudade de você. Manda um beijo para cá. Todos que tiverem aí assuntos para mandar, seja quem está vendo agora ao vivo ou quem vai ver depois, só me Sim. mandar que a gente conversa aqui daqui 15 dias. Eu e meu tanto estamos bate-papos. Queria agradecer às pessoas que foram prestigiar pessoalmente lá o TED, a Fabi. Tiveram praticamente quase todos os meus alunos foram. Que legal. Conseguiram ingresso, se inscreveram rápido, conseguiram ingresso, porque o ingresso não era vendido, né? Você Sim, tinha que fazer uma aplicação para ganhar o ingresso. Fabi, que esteve junto, a Nath com o namorado, esteve lá junto. muito legal. Então, eu fiquei muito feliz com as pessoas que estavam lá prestigiando. Eu entrei para dar a TED, o coração já ficou até quente, né? Porque todo mundo fez, Pô, já te inspira, né? Já te inspira. Todo mundo já levantou assim, eu falei, que bom, a É, turma está e, é, toda e aqui. é- e é um esquema diferente, né, Milton? Porque uma coisa, assim, eu acho que a gente fala muito, né? Eu, você, a gente fala muito. Então, uma coisa é a gente dar um curso de 3 horas, de 4 horas, e vai saindo assunto, a gente vai falando. Outra coisa é a gente Não, resume cara. conhecimento Não, em 15 minutos. sim, não. Você ensaia para ficar no tempo. Mas mesmo assim, eu fui falando. Chegou na hora que eu ia dar um exercício de respiração, ia dar uma respiração completa. Daí fica na parte de baixo do tapete, um tapete, e bem embaixo, assim, na plateia, tem um letreiro, né? Onde você vê Falta um quem minuto, tem falta 5 minutos. um contador regressivo. Daí eu ia começar a dar a respiração, faltava 4 minutos, cara. Daí eu olhei e falei, Acho puta. melhor não colocar a respiração. Não, eu pus, mas eu encurtei, né? Eu ia dar 4, 5 ciclos, eu dei 2 ciclos respiratórios somente, só para ter um gostinho e eu poder explicar como funciona. Mas é assim, cara. E se passou do tempo, eles interrompem, né? Eles interrompem, acabou. Ah, isso, mas é um treino incrível. É um treino incrível. Muito legal. Ó, Legal. Milton, te vejo daqui 15 dias, Beijo. tá?
super beijo para todo mundo. Se alguém tiver tema, só me mandar que a gente coloca aqui e a gente conversa a respeito. Tá bom? Sempre. Muito feliz. Obrigado, Daniel Mafra, Natália, Augusto, Ju Paulucci, Fabiana. Estava todo mundo lá, Daniel Mafra, todo mundo lá. Muito obrigado. Carla, minha esposa. A minha esposa cata a orelha, né? Não tinha como não ir, né? Vamos lá, cadê? Tem que citar, tem que valorizar. Ó, super beijo, Milton. Beijo para todo mundo. A gente se vê daqui 15 dias. Beijos.